a, a imagem que ele vai compartilhar. Na hora que apresentar, E ela vira a tela principal. isso. Então, façam isso aí, por favor. Enquanto ele vai se organizando lá, eu queria combinar com vocês, o Alex faz a apresentação, nós havíamos combinado mais ou menos 30 minutos de apresentação, e depois a gente abre para conversa, para trocar uma ideia sobre o conteúdo que ele vai apresentar. Eu não sei se todos, ou se alguém, na verdade, chegou a ler o paper, mas a intenção é que a gente faça realmente um clube de discussões sobre a tecnologia e tudo, e que, quem sabe, até nasça ideias para que a gente possa trabalhar. Então, para organizar essa parte das discussões, eu vou fazer o seguinte, o Alex terminando, eu fico como mediador. Aí vocês se inscrevam, por favor, no chat e eu me viro para poder organizar a ordem das perguntas e da interação. Pode ser? Combinado para todos? Ok. O Alex, eu particularmente ainda não estou vendo a sua tela. Você já compartilhou ela? Chegando aqui, não, estou puxando agora. Só um minuto. Agora vai rolar. Bom, então vamos lá, passar a palavra para o Alex. Vou deixar para que ele se apresente, coloco no mute, só no final eu volto a fazer alguma intervenção. Ok? Boa apresentação aí, Alex. Ok, só obrigado. Pessoal, boa tarde. Acho que todos estão me ouvindo, né? Então, a convite do professor Saul, tá? Eu sou aluno de mestrado, orientando do professor Saul. Eu vou apresentar, então, um dos artigos que compõem a base aí bibliográfica aí do meu trabalho, tá? Então, ele é intitulado Ensino, né, em um ambiente de realidade mista, né? Uma proposta aí dos autores em avaliar, né, o grau de a potencialização do aprendizado e até mesmo as possibilidades de ensino através desse tipo de ambiente, tá? Inicialmente aqui, só para contextualizar, eu fiz aqui um levantamento bibliométrico aqui em relação tanto ao journal quanto ao paper, né? Eh, Essa revista ela tem um CIT score de 6,14, um fator de impacto de 4,306 e ela é Qualis A1 na computação. Esse artigo foi publicado em 2016 e atualmente ele tem 59 citações, tá? Ele é considerado um bom artigo aí dentro dessa seara que a gente está explorando, ok? Basicamente, a gente tem um sumário aqui, a gente vai apresentar alguns highlights, um breve resumo, né, do artigo, introdução, o estado da arte, o método utilizado, os resultados e as considerações finais, ok? Como highlights, o autor apresenta algumas reflexões, né, e palavras-chave também. Então, o objetivo deste trabalho é apresentar um ambiente de aprendizado integrado, né, de realidade mista, com a utilização no foco do ensino, tá? O ambiente, ele trouxe como resultado, um senso de presença, né, e uma experiência imersiva, de ensino, de treinamento, tá. O ambiente ele apoiou também ações virtuais de ensino, incorporou gestos ao vivo, que potencializou a imersão dos envolvidos e a capacidade cognitiva. Hã, Importantes recursos de design são avaliados também como esse fator de potencialização. Como palavra-chave, ele utilizou sensação de presença, no senso de presença, que é a mesma coisa, realidade virtual, realidade mista e aprendizado imersivo e ensino ou capacitação dentro do contexto. Ah, Pessoal, esse artigo ele traz no resumo dele algumas informações que eu defini aqui para ressaltar, tá? No Instituto Método Misto, né, será examinado o design ah, e o impacto disso nesse ambiente, ok? Ah, a plataforma também ela foi integrada, né, através de um middleware que se conecta ao Kinect, tá? Foram avaliados dados quantitativos e qualitativos sobre o comportamento, né, engajamento e percepções dos envolvidos, tanto por meio de gravações de vídeo quanto
capturas sensitivas, tá? Os resultados indicaram que esse ambiente, tá, ele reforçou o senso de presença e apoiou, né, o desempenho aí de uma ampla gama de tarefas e ações virtuais, tá? E a fidelidade do ambiente nos espaços de aprendizagem, na realidade mista, o design e o arranjo dos agentes, isso influenciou também positivamente para o desempenho virtual do aprendizado, ok? Então é o resumo aí da nossa abordagem aqui. Na introdução, pessoal, o autor ele traz algumas reflexões importantes sobre, né, isso tudo que ele desenvolveu, que ele pesquisou, só foi possível por meio da evolução tecnológica, né, isso tanto para hardware quanto software, tá? A integração também com meios de comunicação, né, com a internet, e basicamente ele utilizou como método de interação o Microsoft Kinect, tá? Que possibilita aí, né, ele possui tecnologias sensoriais de corpo 3D, o que potencializa o uso dele para essa finalidade, e algumas aplicações também para uso, tá? Ele deixa muito claro o aporte à realidade virtual, onde foi possível realizar interações com objetos, né, avatares, objetos, na verdade, e avatares. Suporte de simulação realista e imersiva, né, através de realidade mista e realidade virtual. Hã, uma plataforma multiusuário, tá, isso foi muito importante também para os resultados, e esse ambiente também ele permitiu a cooperação entre os agentes, né, tanto os agentes físicos também como os agentes virtuais. Com relação ao ensino, ele trata de aprendizagem ativa, né, em tempo real, ou seja, são métodos ativos de ensino e aprendizado. Treinamento para a resolução de problemas complexos, ou seja, ele assume, né, no seu paper aí, que isso pode ser utilizado pelas características apresentadas para resoluções de problemas complexos em tempo real, tá? E também para cenários onde existem múltiplas variáveis e necessidade de tomada de decisão, tá? Eh, e esse ambiente também ele proporcionou a transferência de habilidades entre os agentes envolvidos. Alguns pontos de atenção que ele já elenca diretamente na introdução, ele refere-se, né, tanto à VR quanto à à realidade mista, né, realidade perdão, virtual, como tecnologias emergentes, tá? Ele informa ainda a necessidade de pesquisas empíricas, né, tanto relacionado a design quanto eficácia educacional, que é um dos objetivos dele aqui no trabalho, tá? A avaliação também da interação interpessoal, tanto verbal quanto incorporada. E ele traz bastante discussão sobre a necessidade que o ensino exige de contextualização, implementação adaptativa e representação do conteúdo, ou seja, a complexidade que se tem em implantar, né, ou utilizar essas tecnologias para ensino. Então ele entende que o ensino ele é algo muito particular, né, por essas características, o que dificulta um pouco a aplicação de algumas tecnologias, tá? Dentro do escopo do trabalho dele, ele aborda a questão do design e aplicação de um ambiente de aprendizado integrado, né, à realidade mista e virtual, tá. Ele utiliza uma plataforma de aprendizado de realidade virtual, tá, e a interação senso-motor, ela foi possibilitada por meio da utilização do Kinect, tá. E, vamos dizer assim, o público-alvo dele foram professores assistentes, né, professores, de graduação, né, professores universitários de graduação, assistentes, tá. Ele também já deixa 2 reflexões logo, né, 2 estímulos, vamos dizer assim, 2 provocações lá na introdução, que seria respostas a se buscar, né. Qual que é a eficácia do ambiente de aprendizado integrado de realidade mista para ensino, e quais características desse ambiente de aprendizagem influenciam, né, as percepções dos participantes, hã, e as experiências disso, né, para ensino, ok. Hã, vou dar uma breve passada agora na questão da fundamentação teórica, tá, alguns pontos principais. Hã, com relação ao senso de presença e imersão em um ambiente virtual de aprendizado, tá. Ele elucida que o estado de consciência, né, deve se estar no ambiente virtual, isso é fundamental para o aprendizado, né.
O senso de presença, ele reduz a distância social entre os alunos e potencializa a aquisição de habilidades e transferência de conhecimentos. Isso é um ponto muito forte do artigo. E também propicia interações focadas, tá, e naturalistas com objetos e atividades de aprendizagem. Tá? Isso tudo relacionado a essa teoria aí, né, relacionada ao senso de presença e capacidade de imersão nesses ambientes. A construção positiva e adaptativa do design ambiental e sensorial é fundamental para proporcionar uma experiência abrangente e realista, ou seja, ele faz algumas discussões em relação da importância da fidelidade do design, do layout em si, né, do ambiente virtual, como fatores que potencializam essa imersão. Tá? A realidade virtual imersiva pode fornecer um AVA multiusuário para simular desafios de ensino colaborativo e propiciar interações contextualizadas, ou seja, seria algo bastante aplicável à aplicação para ensino, né, a situação de ensino, onde você tem um ambiente realmente que necessita ser colaborativo, né, e interativo dentro de um contexto muitas vezes bastante específico. Características positivas dessa tecnologia seria os avatares como até tem um errinho, perdão, parceiros personalizados e interativos, né? A flexibilidade de customização de ambientes 3D também, isso é algo bastante positivo. E a capacidade de representações sensoriais através das interações com o Kinect também são bastante positivas para a utilização nesse meio. Com relação à cognição incorporada e situada, né, que é chamada de imersiva, a cognição ela ocorre em interações ativas e contínuas com o ambiente por meio de atividades perceptivas e motoras, tá? Tradicionalmente na literatura, as funções motoras elas eram entendidas ou utilizadas apenas como dispositivos de entrada e saída. Já na atualidade, o processamento sensomotor, ele já é aceito como um componente significativo, tá, para o processo de cognição. Ou seja, a capacidade de interação com o meio, a questão que ele incorpora lá na plataforma de relacionamentos verbais e capacidade de movimentação no ambiente, por exemplo, isso são processos fundamentais para potencializar a cognição. Tecnologias de detecção de movimentos 3D também possibilitaram a implementação possibilitam, né, e possibilitaram também a possibilidade de proposições de cognição incorporadas e situadas, ou seja, ela potencializa a capacidade de aprendizado dentro de um contexto, tá, e ela pode correlacionar também isso com outros meios, tá. O ambiente virtual de aprendizado também, ele tem que ser ativo, tá, e significativo, ou seja, ele deve estar contextualizado e ter algum significado, para os agentes, de certa forma que isso possibilite ele estar à vontade, vamos dizer assim, para aprender. Isso também foi salientado com um grau de importância bastante relevante. O senso de presença, ele surge quando as ações corporais em um ambiente virtual são representadas mentalmente e o ambiente virtual é interpretado ativamente, ou seja, são as condições para que o senso de presença aconteça, né? Realmente o indivíduo ele esteja imerso ali naquela situação. As interações centrais, como o ambiente virtual que promovem a presença incorporada, são a representação da navegação e do movimento do próprio corpo com uma ação do mundo virtual. Ou seja, essa expressão corporal do indivíduo também potencializa essa interatividade. Tá? Existe também uma contextualização que é validar como os agentes, né, basicamente comandados por algoritmos, são eficazes, ao passo da evolução atual permitir já que avatares, né, ou seja, esses agentes dirigidos por humanos em tempo real, eles tendem a ser mais eficientes, tá, eficazes na questão cognitiva. Tá? Existe também algumas implicações do realismo comportamental na cognição dos alunos, ou seja, quanto mais próximo do mundo real o ambiente for, mais cognitivo ele para quem está utilizando. Com relação ao treinamento integrado de realidade mista, para o público dele, ele já traz algumas reflexões que são as seguintes: em vez de executar mecanicamente uma sequência pré-definida de eventos instrucionais, o ensino, né, que é o foco do trabalho,
ele envolve habilidades dinâmicas e complexas de interação interpessoal, ou seja, então ele é mais complexo de se implantar do que numa outra função mais repetitiva ou mecânica. Ele elucida, ele destaca ainda a fundamental é fundamental capacitar professores para viabilizar reformas curriculares que contemplem tecnologias para ensino, bem como preparar esses profissionais para atuar com discentes cada vez mais dinâmicos e heterogêneos. Ou seja, é capacitar profissionais para ensino usando essas tecnologias de realidade aumentada, realidade mista, realidade virtual, são fundamentais para as possíveis adaptações e customizações em unidades curriculares, né, em projetos curriculares, e bem como também potencializar esses profissionais a estarem interagindo com um nível de aluno cada vez mais heterogêneo e dinâmico, né, no que se refere ao uso de tecnologias, tá? As pesquisas na área são fragmentadas, ou seja, até então não era conhecido na literatura ainda um artigo, né, uma publicação que integrasse todas essas variáveis, tá? E ele ainda ele elucida também lá no seu artigo a importância de qualificar pedagogicamente os profissionais, né, de ensino, né, os professores, e também quão é importante uma organização administrativa dos departamentos, ou seja, são fatores externos que podem influenciar diretamente na viabilidade da implantação desse tipo de sistemas, né, desse tipo de recursos, uma vez que grande parte do tempo os professores são envolvidos com atividades que não são de ensino, pesquisa e extensão, e que isso pode comprometer também a eficácia, né, a habilidade dele em utilizar recursos e criar recursos compatíveis com o que se fala aqui no texto. Ok? Agora, com relação à metodologia, ele, ele propõe, né, a utilização de uma pesquisa exploratória, uma vez que falta ainda na literatura bastante material de investigação sistemática sobre o assunto abordado, tá? Então ele faz um estudo de caso, tá, de método misto, com o objetivo de examinar ambiente de aprendizagem integrada à realidade mista, que ele chama de milha aí, né, mile aí, né, em seu contexto de implementação naturalista, para delinear os fatores de design salientes dessa plataforma. E o potencial relacionamento, né, explicativo entre os recursos de design e os processos e percepções de aprendizagem dos participantes. Ou seja, a influência do design, da criação do ambiente na cognição dos participantes. Os dados foram coletados por métodos qualitativos e quantitativos sobre especificações do projeto e a eficácia potencial do ambiente de aprendizado, né, integrado ao Kinect para uso em realidade virtual. Com relação aos ambientes e o ambiente de aprendizado, então foram utilizados 23 professores universitários, tá? Das áreas de educação, engenharia, negócio, artes e ciência, tá? De uma universidade dos Estados Unidos. Todos os participantes, eles eram professores de graduação, né, internacional, ou seja, de 6 países diferentes. Desses 23, 12 eram mulheres e 11 homens. Sete deles tinham menos de 1 ano de experiência como docente. 6 tinham experiência com EAD e ensino presencial. E nenhum participante falava inglês fluentemente, né? Não era nativo, vamos dizer assim. Ah, Então, pessoal, como é que aconteceu? A entrega, então, vamos dizer assim, da plataforma, ela ocorreu via Open Simulator, né? Que é uma plataforma de VR de código aberto. Foi proposta uma simulação virtual de classe, tá? Projetada para simular a configuração diária das salas de aula na universidade. Conforme a gente pode ver aí no ambiente virtual projetado aí no lado esquerdo da tela de vocês. Foi solicitado a cada participante que praticasse o ensino nesta aula virtual, incluindo palestras, mentoria, né, e o gerenciamento da sala de aula, ou seja, eles propuseram, né, que fossem realizadas atividades do mundo real que fazia parte do cotidiano deles nesse ambiente. Perdão. O público simulado na aula virtual era uma mistura de personagens, não jogadores, né, controlados por script artificial, inteligente, e avatares, que eram interpretados por alunos, né? Os alunos, cada aluno ali também assumiria também
um avatar. Então tinha esses dois ambientes, né? Os não jogadores, que eram algoritmos mesmo, e as pessoas realmente com interação humana ali em tempo real, tá? Fazendo o papel ali de colega de trabalho. Por meio da utilização do Kinect e de um middleware de integração, né? Entre o Kinect e a plataforma, foi possível, então, configurar, né, uma aula virtual em 3D que permitiu que os participantes projetassem e incorporassem movimentos e gestos corporais em tempo real nos avatares, né? Então, ou seja, os integrantes, né, tinham interação em tempo real, tá? Com esses avatares aí em sala de aula. Os procedimentos para a coleta de dados, tá? Todos os participantes eles foram analisados sobre a sua habilidade, né, a sua habilidade em ensino em VR, né, vamos dizer assim, a sua habilidade em ensinar através dessas tecnologias. Foram realizados também, analisados os dados demográficos, formação acadêmica e a experiência antes da intervenção, tá? Eles receberam uma pré-orientação, né, de estudo aí com relacionado ao ambiente, tá? E foram solicitados para esses que eles participassem de 2 sessões de 1 hora, tá, para treinamento da plataforma. Em uma sessão, foi solicitado a cada participante que ensinasse um tópico de conteúdo escolhido por um domínio específico, né, em uma classe virtual de alunos. Ou seja, então eles tinham que ministrar um conteúdo, específico ali para aquela classe de alunos. Em outra sessão, esse participante, ele sentava na aula, né, ele participava da aula atualmente e atuava como aluno junto com outros avatares e agentes que interagia, né, com o instrutor virtual interpretado por um outro participante. Então, ora ele era instrutor e ora ele era como se fosse um aluno ali mesmo, integrante ali, tá? Especulou-se que atuar como estudante e observar como os colegas ensinam um novo tópico concederia a esse participante uma oportunidade de experimentar, observar e refletir sobre as diversas ações e estratégias de ensino, além de potencialmente facilitar uma experiência de aprendizado interativo, fazendo participantes desafiassem, né, uns aos outros aí, criticando o outro durante essa aula, ok? A sequência de participações nas 2 sessões foi selecionada para cada participante de forma randômica, né. Logo após a primeira sessão, todos os participantes receberam uma pesquisa sobre, o senso de presença percebido na aula virtual, e uma segunda pesquisa sobre vamos dizer assim, o seu desempenho, né, enquanto no que se refere à habilidade de ensinar nesse ambiente. No final da segunda sessão, os participantes foram analisados novamente sobre o seu senso de presença e também novamente sobre a sua habilidade de ensino. Cada sessão de intervenção da plataforma era gravada. As gravações capturaram comportamentos e reações dos participantes quando eles interagiram, né, com a simulação de VR por meio da interface do Kinect. Todos os participantes receberam uma entrevista semi-estruturada de 30 minutos, estimulado por vídeo e semi-estruturada no final de cada sessão de intervenção. A entrevista se concentrou em explorar as percepções e experiências dos participantes também na plataforma, era o foco da entrevista. 6 participantes individuais foram selecionados de forma aleatória, tá? E também foram rastreados utilizando o kit SL Mobile Eye Tracking durante esse processo da utilização no Mile. Os dados de rastreamento ocular, né, contribuíram com os dados adicionais, além dos comportamentos observados de participação, para fornecer informações sobre o nível de envolvimento. Portanto, a sensação de imersão exibida pelos participantes do programa. Ou seja, então, além das suas reações naturais, do seu comportamento, também para esses 6 participantes foi realizado esse mapeamento ocular aí, para se aprimorar mais ainda a análise de dados. Com relação aos instrumentos utilizados, a habilidade pré, durante e pós-intervenção, ela foi mensurada, tá, através de uma versão personalizada da escala de autoeficácia de ensino, proposta pelos autores aí. Dos itens individuais na escala original, questionaram a prática de ensino que não era aplicável no estudo atual. Por exemplo, com a pergunta, né, quanto você pode ajudar as famílias a ajudar seus filhos? Ou seja, como isso não se aplica, então isso foi removido do modelo original, vamos dizer assim, e adaptado
para o ambiente que estava sendo aplicado, tá? Em certos itens da pesquisa, a frase "na escola" ela foi originalmente substituída pela "sala de aula", né, para refletir o ambiente que estava sendo utilizado para o estudo, tá? Uma versão personalizada do questionário também proposta por Whitmer foi usada para medir o senso de presença nos participantes no ambiente, e 2 itens que questionaram a interface sensível ao toque no questionário original foram personalizados e substituídos por 2 itens que mediam, né, o senso de presença com gestação virtual, ou seja, adaptando os recursos que ele está utilizando para a proposta empregada. A validade de construção de ambas as escalas foi validada, né, por instrumentos específicos, né, propostos por esses autores aí também. As escalas também foram revisadas e validadas por um painel de especialistas em design multimídia instrucional, né, aquela figura muito conhecida aí, o design instrucional, hã, nas atuais plataformas de AVA, em construção de material para AVA, e era composto por professores, estudantes de doutorado no campo de psicologia educacional e design instrucional, tá, hã, focados nesse estudo. Foi usado também, pessoal, para fazer a validação dos dados, tá, esse t-teste, né, emparelhado, ele foi conduzido, com os resultados da pesquisa para examinar se o senso de presença foi apoiado e sustentado no ambiente, de aprendizado integrado, né, ao Kinect, baseado em VR, e para investigar as possíveis mudanças na autoeficácia, né, na habilidade de ensino dos participantes. Realizou-se ainda uma análise comportamental com o desempenho dos participantes, gravado na sessão de intervenção, e sistematicamente foram codificados os comportamentos de participação virtual registrado por 30 segundos foi categorizado os atributos, contextos e frequência de ações importantes para explorar a natureza de gerenciamento das aulas, gestos, interação de sala de aula, com base nessa plataforma. Em seguida, foi realizada uma análise temática, né, qualitativa, com os dados da entrevista, com foco nas percepções dos alunos, né, sobre a plataforma, para a prática de ensino. Foi realizada ainda a triangulação da pesquisa, análise comportamental e o resultado da análise temática para reunir as evidências descritivas para efeitos da plataforma e desenvolver proposições sobre a associação entre os recursos de design e a eficácia de aprendizagem. Os dados de rastreamento ocular foram analisados para identificar os padrões de engajamento e evidências potenciais de senso de presença dos participantes durante o treinamento, tá, baseado na plataforma. Ah, então, os resultados obtidos. Com relação à validação, né, do senso de presença e imersão, o t-teste emparelhado, ele comparou, né, a resposta à pesquisa de senso de presença no final da primeira sessão da intervenção e não indicou diferença estatística significante. Ambos tinham um valor médio de 60% da pontuação máxima da escala, e esse resultado sugeriu que o senso de presença foi promovido e sustentado durante o treinamento de ensino baseado na plataforma, e não houve efeito diferencial de atuar como professor ou aluno no mundo virtual no sentido de presença, né, relacionado ao senso de presença. Durante a entrevista, quando os participantes foram solicitados a avaliar o grau de imersão na plataforma, apenas 2 dos 23 participantes deram uma estimativa inferior a 60%. Especificamente, as respostas dos participantes aos itens da pesquisa sobre os gestos ao vivo, em realidade virtual, indicaram um endosso geral à presença incorporada baseada no Kinect, o que se demonstrou então favorável, né? Através da análise do comportamento das ações e reações dos participantes nas sessões da plataforma, explorou-se ainda mais a capacidade dos personagens não jogadores, ou seja, daqueles algoritmos lá, gestos virtuais habilitados para Kinect e a simulação de ensino baseada em VR para promover a imersão do aluno integralmente na plataforma. O resultado indicou cerca de 56% dos comportamentos participantes relacionados a NPC, né, que eram os não jogadores, retrataram uma experiência positiva de imersão. Particularmente, verificou-se que os participantes tentaram interagir com o não jogador da mesma maneira do que um avatar, né, que um aluno real. Cerca de 43% dos participantes relataram que na aula virtual reconheceram gradualmente declarações pré-definidas, diferente dos avatares. Eram, na verdade, não humanos.
Consequentemente, observou-se que os participantes assistiram a palestras mais do que a interação do aluno ou a gestão da sala de aula na parte posterior do ensino virtual. Ou seja, a capacidade de observação dele era muito além do que somente o evento que estava acontecendo ali, né, que era a aula por si só. Em geral, cerca de 78% das interações observadas dos usuários evidenciaram o envolvimento imersivo dos participantes no ambiente virtual de ensino simulado. Nos 22 restantes, constatou-se que os participantes interagem com os itens em seu ambiente físico, por exemplo, folhetos de palestras traduzidos por eles mesmos, ou questionam o pesquisador observador sobre a simulação da aula virtual. Essas observações indicaram que as distrações ambientais não foram totalmente suprimidas, e a experiência na plataforma pode ter sido interrompida por esses agentes, esses eventos, né, vamos dizer assim. Todos os participantes do estudo realizaram uma sucessão de gestos ao vivo, incorporados em avatar durante o ensino virtual. 90% das ações de gestos retrataram a experiência da presença incorporada, que incluía gestos de batida em conjunto com o ritmo, né, da fala, ou seja, tinha um sincronismo aí, né? Ah, e gestos representacionais também, ou seja, gestos usados para explicitar de forma ou natureza um certo conteúdo, ou seja, esses gestos eles eram relativos a gestos no mundo real. Os 10% restantes dos comportamentos de gestos e movimentos corporais demonstraram presença virtual insuficiente. Particularmente, o equipamento Kinect capturou uma eficácia física fixa, e a gesticulação incorporada seria interrompida quando o participante acidentalmente saísse da zona de captura, por exemplo, né, durante a sala. Isso foi um ponto observado também a ser explorado futuramente. Com relação agora aos resultados do engajamento com a simulação virtual de ensino. Os dados do rastreamento ocular capturaram o tempo de permanência, ou seja, o tempo contínuo gasto pelos participantes olhando para uma área de interesse selecionada e a realidade virtual exibida, independente de quantas fixações individuais envolvidas. E a duração de frequência das fixações, ou seja, a pausa do movimento dos olhos por mais de 10 milissegundos na área de interesse. O resultado sugeriu que os participantes retrataram um alto nível de atenção na simulação de ensino baseada na I/O e VR, né, implicando um alto grau de imersão e de engajamento, né, o que demonstrou como resultado bastante promissor. Uma análise mais aprofundada dos dados de rastreamento ocular e gravação de vídeo na tela indicou que os participantes, olhando, né, para fora do ambiente, né, a exibição de VR de classe virtual ocorreram principalmente nas seguintes situações: ao deliberar em reação a um comportamento desafiador do aluno, tentando recuperar materiais e encontrar ajuda de um auxiliar, vamos dizer assim, ofensivo, né, uma distração qualquer ali, se distrair com ruído ambiental inesperado, por exemplo, tossir, espirrar, ou seja, situações externas, ponderar antes de responder uma pergunta ou continuando, né, a instrução. Entre essas 4 situações, a primeira e a última foram respostas de sinais de envolvimento cognitivo, por exemplo, inclinar ou abaixar a cabeça como sinal de incerteza de pensamento. Ou seja, essas ponderações elas foram realizadas fundamentadas em movimentos, os gestos comuns em ambientes reais de ensino. A segunda e terceira situação foram indicativas, né, de interrupções no ambiente físico tomadas por um objeto conflitante de atenção. Por exemplo, os auxiliares de palestras inofensivos, né, vamos dizer assim, os passivos, né, além dos virtuais. E a falta de exclusividade no espaço de aprendizagem simulado, por exemplo, o local, presença de um pesquisador observador como desvio de presença virtual de estudante de realidade virtual. Ou seja, a própria figura ali também do pesquisador, né, que está fazendo as análises, poderia causar algum tipo de distração também. Com relação à eficácia do ensino, tá? Os testes pareados com resultados pré, médio, né, que seria meio na verdade, né, e pós a análise da habilidade de ensino, não indicaram diferenças estatísticas significantes na autoeficácia do ensino, antes, no meio e após 2 sessões de intervenção. Tá? Isso foi um resultado também bastante positivo. Pode ter ocorrido um efeito de teto de habilidade, de autoeficácia no ensino, devido à constatação que antes da intervenção,
os participantes relataram uma média de 76% de habilidade no ensino e uma mediana de 17,5 meses de experiência no ensino. Ou seja, a própria capacidade já, ou o conhecimento de ambientes virtuais dos envolvidos, talvez pode ter gerado também esse teto aí de habilidade, tá? Observou-se um declínio numérico na habilidade de ensino desde a pré-intervenção, tá? Uma explicação para isso seria uma tendência baseada nos dados qualitativos, é que a plataforma de 2 horas, né, a interação com a plataforma em 2 horas, ajudou os participantes a desenvolver uma melhor compreensão dos desafios na gestão de um grupo heterogêneo de alunos durante palestras e, com isso, aumentar a conscientização sobre a falta de competência na gestão da sala de aula. Foi relatado por unanimidade também a falta de oportunidade de experimentar e praticar nesses cenários, né, na sua prática convencional de ensino, e como observado, os participantes frequentemente mostrou a desorientação a encontrar perturbações no ambiente. Tem um erro de grafia, pessoal. Então, ou seja, foi observado que perturbações externas elas causam algumas dificuldades em termos dessa possível imersão. Com relação à prática, né, de ensino baseada em realidade virtual. Durante a entrevista, 22 dos 23 participantes afirmaram que o ambiente ele é muito útil, né, para treinar assistentes de ensino iniciante, ou seja, professores de início de carreira ou que estão iniciando o contato com esse tipo de plataforma. Acerca da experiência virtual de ensino, os participantes relataram uma média de 78% de satisfação, tá? Análise do comportamento com os processos virtuais de ensino dos participantes mostrou um retrato abrangente, né, de desempenho do ensino direcionado pelos participantes, o que apoia, né, a disponibilidade do ambiente aprendizado integrado com o Kinect, como uma plataforma alternativa, né, e positiva aí para a prática e utilização de metodologias ativas de ensino. A fidelidade do design dos espaços, de aprendizagem de realidade são fundamentais para propiciar a eficácia desse tipo de ambiente. Diferentes funções, para agentes virtuais e objetos, né. Ao atuar como estudantes virtuais, os participantes mostraram-se atentos e proativos ao questionar seus colegas sobre o conteúdo lecionado, ou seja, a interação de fato, ela ocorreu independente a interação ocorrer com um algoritmo ou com um avatar, né, dirigido em tempo real por um humano, né. E a incorporação de movimentos e gestos também, seja o caminhar no ambiente virtual, a interação gestual e verbal, ela também se demonstrou preponderante para o sucesso aí, do aspecto cognitivo na utilização da plataforma. E como considerações finais, pessoal, o estudo sugeriu que um ambiente de aprendizado integrado de realidade mista, né, que é o MIL, ele reforça, né, o senso de presença né, ele reforçaria, né, o senso de presença e atuaria potencialmente como uma plataforma imersiva para o treinamento ativo do ensino, o que foi constatado. A pesquisa de presença e as respostas das entrevistas, interações dos usuários e os resultados de rastreamento ocular indicaram que os participantes estavam envolvidos e imersos na prática de ensino, integrado ao Kinect, baseado em VR. Na plataforma, os participantes realizaram uma ampla gama de tarefas, ações de ensino e realizaram uma sessão de gestos ao vivo, né, incorporados no avatar, tá? Isso tanto na interação com os avatares, quanto os objetos, né, não atuantes, né, que seriam os algoritmos. Embora não exista nenhuma evidência estatística suficiente que apoie o efeito da intervenção do Maio de 2 horas no ensino, né, vamos dizer assim, na projeção da habilidade do ensino, esses grupos, de professores, né, participantes, eles tendem a desenvolver uma melhor compreensão e conscientização do desafio do gerenciamento da sala de aula, de acordo com os resultados apresentados. O estudo constatou ainda a fidelidade ambiental e a integração dos espaços virtuais e fixos de aprendizagem, o design e o arranjo de agentes avatares virtuais e a disponibilidade dos gestos e movimentos incorporados afetam diretamente no senso de presença e no desempenho cognitivo, dos envolvidos. Ah,
esse estudo de método misto coletou principalmente evidências comportamentais qualitativas sobre a eficácia potencial da plataforma, com uma amostra relativamente pequena, né, 23 professores. Os impactos da plataforma no senso de presença, competência de ensino e outras habilidades de ensino devem ser mais investigadas, né, por meio de um estudo experimental e de comparação, né, como trabalho futuro. E pesquisas futuras também devem examinar as maneiras pelas quais outras tecnologias sensoriais corporais emergentes podem ser usadas para fornecer, né, uma avenida, uma grandiosa aí, um grande caminho aí, né, para aplicação de design para esses ambientes, né, e potencializações, né, de cognição para promover, né, e expandir a utilização desses ambientes para transferência de conhecimento e para ensino e pesquisa de um modo geral. Pessoal, de modo geral, era isso que eu tinha para apresentar. Agora eu fico à disposição aí para a gente poder discutir sobre o que foi apresentado. Ok, Alex, obrigado pela apresentação. Particularmente gostei bastante. Eu preciso confessar que eu não pude ler o paper, apesar de eu querer ter lido ele, né? Foi uma escolha sua. Sim. Mas eu achei bem interessante a apresentação, né? A única coisa é que a gente combinou meia hora, extrapolou um pouquinho da meia hora. Sim, Aí, perdão. mas vamos lá. Assim, deixa eu até te dar uma dica, porque eu participei outro dia de uma banca de doutorado e o candidato me perguntou assim, quanto tempo? Eu era o presidente da banca. Quanto tempo? Eu falei com ele, 40 minutos. Ele gastou quase 2 horas Meu para Deus. poder apresentar. E eu falei com ele, em outras condições, se tivesse uma regra, eu seria obrigado a te cortar e você não ia conseguir apresentar nem o final dos seus trabalhos relacionados, quem dirá a sua Sim, proposta, né? Mas assim, não estou chamando a atenção, é só dando não, a claro, dica, porque daqui a é pouco importante. você vai passar por isso na Sim, sim. qualificação e a gestão do tempo, ela é fundamental. Então, Agradeço aí pela Fábio, sugestão. eu tenho umas perguntas para fazer para o Alex, mas eu vou primeiro abrir as inscrições. Quem quiser, coloque seu nome aí no chat, que eu vou organizando. Se ninguém quiser, eu vou fazer a pergunta. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ninguém? Ah, o Elton. Desculpa, Elton. Vai lá, Elton. Passa a bola para você. Uma observação, a pergunta pode ser direcionada ao Alex, mas a gente também pode fazer uma interação entre todos os participantes. Eu só peço que a gente tenta fazer isso de uma forma um pouco mais organizada para não acontecer de todo mundo querer falar ao mesmo tempo, ok? Estou com você. Beleza. Então, vocês estão me ouvindo? Não consegui ouvir. Alô? Alô, vocês estão me ouvindo? Elton, Alô? bloqueia seu vídeo, por favor, porque a gente te ouve, mas está falhando, de repente o vídeo oculto vai melhorar. Ah, tá. Vou bloquear. Pronto. E agora? Ficou bom. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá. Então, primeiro parabenizar o Alex, eu gostei muito da apresentação também, muito os slides, né, bem claros e a apresentação dele também muito tranquila, muito boa. Não tem perguntas, eu queria fazer umas observações. Eu achei, assim, primeiro, muito interessante esse artigo, acho que ele deveria ser até, assim, um artigo modelo, né, para alguns alunos, assim, quando estão começando a escrever artigo, porque ele pega trabalhos relacionados, né, faz a introdução, a parte de metodologia dele é muito boa, mostra coleta de dados, os participantes, mostra os resultados da pesquisa, fez uma análise quantitativa, uma análise qualitativa, né, combinou, fez a triangulação das análises, então achei um artigo, assim, excelente, muito bom. Parabéns aí pela escolha. O outro comentário que eu queria fazer é que, muito curiosamente, depois eu vou até passar para o Alex, se ele interessar, tem um artigo que eu escrevi em 2003,
sobre... É mais ou menos a mesma coisa que esse autor que ele fez, só que no meu caso eu estava interessado no ambiente de grupo, não no ambiente de ensino. Então a gente avaliou alguns ambientes, na época, 2003, né, foi Yahoo Groups, Google Groups, nosso grupo, acho que foram uns cinco ambientes desses de grupo, e coincidentemente, a gente chegou em alguns resultados assim, que coincidem com esse trabalho, embora ele esteja avaliando ambientes de aprendizagem, né, e a questão da imersão e da sensação de presença. Achei interessante como que alguns resultados que a gente chegou coincidem com esse aí. Aí depois eu posso mandar no chat aqui o título do artigo, tá lá na CM, dá para pegar, se vocês quiserem. Sim, por favor. Vou colocar aqui. Vou lá no chat. Esse aí, ó. What they want and what they get. A Study of Lightweight Technologies for Online Communities. Isso é 2003, tá? Então tem que ler contextualizado com uma tecnologia não tinha nem Orkut, se não me engano, né? Nessas redes sociais a gente ainda estava chamando de comunidades online. Só uma sugestão. Eu não sei se todos estão tendo acesso a VPN, eu acho que até que o VPN da UFOP, algumas pessoas têm dificuldade até de conectar. Talvez seja interessante talvez você mandar o PDF do artigo para a gente. Mando sim. Esse artigo, particularmente, eu tenho muito orgulho dele, porque ele foi best paper no Click, que é o tipo IHC latino-americano na época. Aí, por isso que eu lembrei assim, né, bem dos resultados. E um dos resultados assim, que eu achei muito legal foi esse que está mais dentro da minha área, né, é a questão da importância do design, né, e da fidelidade do ambiente. Esse foi um resultado lá a gente chegou também nesse artigo. Só que no caso nosso, a gente trabalhou só com avaliação qualitativa. A gente usou um método para avaliar, né, só qualitativo, que foi, a gente entrevistou 21 pesquisadores sobre o que eles tinham no ambiente presencial, de grupo, né, de trabalho em grupo, que eles gostariam de levar para um ambiente virtual. Aí a gente usou, no caso lá, um método que é da psicologia clínica, que tenta extrair o que está por trás do que a pessoa está falando, né, chama... artigo eu explico direitinho, mas é bem qualitativo, então não tem esses resultados mais estatísticos igual tem esse aí, né, que ele apresentou, de T, né, como é que é o nome do teste? Teste T? Isso. O teste T. É bem focado em qualitativo. Mas é isso, fiquei muito feliz de participar, obrigado, Saul, pelo convite, né, sempre que eu puder, quero estar participando aí e colaborando com o seu grupo. Acho bem bacana. E esse tema, então, né, ensino e ambientes teletrabalho, né, acho que agora, então, com essa coisa do Covid aí, vai chover em cima, né, de gente para entender esse fenômeno, né, e projetar novos ambientes e analisar os ambientes existentes, né, então é uma coisa que eu gosto muito e que eu puder participar, estou à disposição. Valeu, eu vou mandar o PDF, tá? Tá bom, beleza. Show de bola. Alguém quer se inscrever agora para fazer perguntas? Vou observar aqui. Registrar aqui que a Paloma entrou também na chamada. Acho que ela entrou na parte das discussões, não sei se ela chegou a entrar para ver a apresentação, mas ok. Bom, ninguém registrou, então vamos lá. Deixa eu fazer algumas observações aqui. Na verdade, eu tenho várias perguntas, então, enquanto ninguém se inscreve, eu vou esgotando as minhas aqui, né? Uma que eu tinha no Precisa, que era uma pergunta qual plataforma ele usou, você já apresentou lá. Sim. O Alex, você viu alguma coisa se eles mencionam ferramentas ou equipamentos baixo custo para isso aí?
Não, Saul, em momento nenhum eles levam em consideração o custo, tá? Na verdade, eles utilizaram de recursos mais difundidos, de utilização difundida, ou seja, que eles tinham certeza que eles conseguiriam, através de sensibilidade de sensor ou recursos disponíveis, atingir o resultado deles. Eles não se preocuparam com a questão do custo, não. Ok, isso é uma variável interessante, porque a gente está no Brasil, o custo sempre né? E é uma linha que a gente toca aí no laboratório, o Rômulo, inclusive, trabalhando no óculos de baixo custo e tal. Então, sempre é uma variável interessante da gente ter. Aqui uma outra coisa que você colocou lá, parece que é uma menção dos autores, se não for, você pode falar se é uma percepção sua, mas me chamou a atenção a fala lá que falta uma revisão sistemática. Eventualmente está aí alguma oportunidade para a gente verificar. O paper é de 2016, estamos em 2020. Será que ainda falta? Será que a gente consegue uma força-tarefa das pessoas envolvidas na linha da educação? Bruno tem uma boa experiência, a Paloma também está aí entrando e está aberto junto com o professor Reinaldo, né? Eventualmente a gente pode bolar alguma coisinha aí e sair um paper, tá? Na linha de revisão sistemática. Então, vou só deixar por enquanto aberto. Se alguém quiser mandar a figurinha do Breno lá vem de serviço, pode mandar, porque a ideia é essa mesmo. Você me ama. O Breno pode, inclusive, liderar essa revisão sistemática, né? Então, Saul, eu procurei destacar isso realmente muito fruto, porque é a opinião do autor também, mas pelaquela conversa que nós tivemos na nossa última reunião, onde que nós começamos a fazer um levantamento bibliográfico, né, fazer um estudo bibliométrico aí do tema. E realmente isso ainda, pelo menos nas pesquisas que eu realizei até o momento, isso ainda é atual, né? Ou seja, nós temos ainda poucas abordagens com esse cuidado, que até o professor citou aí, com esse critério, né, de você avaliar comportamento, dados qualitativos, dados quantitativos, as questões de integração, de imersão, ou seja, isso realmente ainda é um ponto falho, né? Um ponto a ser melhorado, e que realmente a minha ideia, justamente quando eu peguei esse artigo, era de estar fazendo, né, propondo aí um paper aí com essa questão do estudo bibliométrico sobre o tema, que daria fundamentação teórica aí para o trabalho de mestrado, né? Show de bola. Eu acho que vale a pena a gente dar uma investigada nisso, sim. Alex, agora uma pergunta de orientador, né? Não tem jeito. Tem que aqui. Essa leitura desse trabalho e de outros trabalhos, mais as coisas que a gente já conversou, já te trouxe algum insight sobre algum amadurecimento do teu mestrado? Você ainda quer pensar um pouco, conversar um pouco mais? Como é que está seu sentimento aí? Não, na verdade, Sal, na verdade eu consegui concatenar justamente aquelas coisas que me motivam, né, hoje, que é a questão, né, da pesquisa, mas uma pesquisa mais aplicada, né, não tão fundamentalística, tá? A questão de ensino, que é o que eu gosto de fazer, né, tenho já alguma experiência já como docente também, e eu vejo as deficiências e as dificuldades de interagir com os grupos, e nesse momento agora, por exemplo, a gente está dando aulas virtuais, né? É um caos, porque nós não entendemos o que estamos fazendo, os alunos também não conseguem ter recursos para poder atuar nesse ambiente, vamos dizer assim. Não, estou decidido, quero trabalhar muito focado nessa questão de avaliação de ensino, de ferramentas para ensino e aplicando VR, né? E que seja aí qualquer, né? Extended, no sentido amplo da palavra aí, para potencializar esse fator de cognição, seja na questão avaliativa, seja na questão da ministração mesmo das aulas, seja como ferramenta auxiliar, entendeu? Mas assim, eu estou muito tendencioso, pelo que eu vi até agora da revisão bibliográfica, a propor realmente uma ferramenta que ela possa ser, vamos dizer assim, um método auxiliar, né? O ensino ele é soberano, né? Nós conhecemos que isso, o professor é insubstituível, tá? Mas ao mesmo tempo ele pode dispor de um recurso, seja, né, virtual ou não, que possa auxiliá-lo, né, nos limiares da docência, né? Na questão da avaliação, da medição da cognição do seu público, coisas assim que eu gostaria de enveredar. Legal. Assim, eu fico pensando algumas coisas, né? Eu acho que
a gente tem uma grande oportunidade agora, né, para fazer. E, assim, particularmente, eu vou citar aqui o professor Elton e a professora Andréa, se me permitirem, o departamento de computação, quando foi tomar a decisão se teria ou não aulas, né, o Elton pôs uma frase lá que eu acho que ele resumiu o meu sentimento. Eu estava motivado a tentar, a experimentar coisas novas pelo desafio que me foi imposto. Mas a gente é coletivo, né, e também houveram diversas restrições por parte da universidade, na qual nos desmotivou a ser favorável com a continuidade das aulas, mas que não nos impede de, como grupo de pesquisa, fazer algum tipo de ação. Então, eu fico pensando muito como que a gente pode encaixar a realidade virtual aumentada agora, não sei se é o momento, né, porque a gente não tem tanto controle dos ambientes, dado que a gente não está se encontrando fisicamente, mas como que seria VR com metodologias ágeis, né, como que seria VR com educação 4.0, não VR o software VR, mas quais potencialidades, o que dá e o que não dá para fazer? Eu acho que isso é uma pergunta a nível de pesquisa que dá para a gente explorar, não apenas um mestrado, mas até mais do que um mestrado, né? Sendo várias pessoas pegando pontos específicos do que a gente chama de metodologia ágil de aprendizado, não é esse o nome, né? Qual que era o nome lá? Metodologia Metodologias ativas? ativas, falei errado, ativas, metodologias ativas de ensino e aprendizado, e principalmente essa metodologia que a gente coloca o aluno como centro, e não mais o professor o centro. Será que a ferramenta ajuda, permite? O que dá para fazer? Né? A gente fez uma dinâmica numa sexta-feira dessas para trás aí, que eu queria muito sair com a resposta de lá, e as coisas daquela dinâmica acabou que não evoluiu muito. Mas eu não queria deixar morrer e, eventualmente, convidar aí os alunos que estão nessa linha para a gente restabelecer essa ideia. O Bruno está num projeto, está fortemente ligado num projeto paralelo do laboratório que surgiu com o Covid. Ele também tem um paper que ele está escrevendo, mas dá para desembolar alguma coisa aí nas dissertações de Bruno, Alex, pelo menos, coisas assim. Então, vão tentar manter a cabeça nessa linha, né, e evoluir. E, Bruno, quando eu falo de você aí, Bruno Dias, tá? O Bruno Ideck não está aí não, né? É o Dias. A gente pode, inclusive, no sistema que a gente está criando, viu, Bruno? Pensar em alguma coisa naquela linha ali, tá? Eu tenho insights para isso, mas no momento certo a gente amadurece. E uma pergunta, estamos aí, será que a gente consegue experimentar isso durante a pandemia? Eu tenho umas ferramentas, você tem aqui a Open Simulator que eles usaram, eu conheço outras, e não vai demandar muito esforço de escrever linha de código, vai demandar esforço de programar. De programar não, de configurar software. Então, talvez é uma linha que a gente já pode fazer aí, tá? Por mais que a gente conversa bastante também em deixar um software, deixar um legado, para a parte científica, o mais importante é a essência, sabe? Essa essência que esse artigo deu, que eu achei fundamental, principalmente para os alunos de mestrado aí. Nota, a tecnologia, ela é o meio, ela não é o fim. A grande contribuição desse artigo está aí nessas discussões que traz Breno, que está escrevendo o artigo de fechamento da dissertação dele. Esse é o feeling que a gente tem que ter para fazer um trabalho científico de boa qualidade. Então, eu vou deixar essas coisas aí. Paloma ela está aqui, foi convidada até possivelmente pelo professor Reinaldo a participar. Espera aí, deixa eu só desligar que a turma de São Paulo está me ligando aqui. Mas dentro da sua linha, Paloma, estamos abertos à colaboração, tá? Me dou bem com o seu orientador Rodrigo e com o professor Reinaldo também, principalmente nesse momento que eu posso me distanciar fisicamente deles, então fica até mais fácil trabalhar com eles. Se você estiver falando alguma coisa, Paloma, tá mudo, tá? Seu microfone. Mas não deve estar falando nada, não. Bom, então, mais ou menos a mensagem que eu queria deixar é essa aí, né?
Elton, que se disponibilizou a participar, se quiser colaborar mais com a gente, à vontade. Eu sei que você tem interesse no doutorado também, quem sabe você se estende aí nessa linha no seu doutorado. Ô, Saul. Oi, diga, É o Ricardo. Ricardo. Desculpe interromper, mas estou achando que está encerrando. Eu gostaria de fazer um comentário, assim, inclusive de orientando para o orientador e para o Alex. Primeiro, que eu achei muito interessante, Alex, o que você expôs para a gente, e agora a minha percepção do quando as pessoas apresentam alguma coisa, tanto na linha de vestíveis, ou realidade virtual, ou mesmo aprendizado, devido ao que a gente está vivendo agora, eu já tento trazer algo mais ou menos porque eu estou pesquisando e desenvolvendo. E quando você falou aí de propor uma ferramenta de auxílio, né, uma medição de cognição, Saul, isso encaixa muito em deixar esse vestível que a gente está produzindo, não só como peça de museu, mas também como um hardware que possa ser utilizado num momento desse para medir quanto que que hora que a pessoa se estressa de estar imersiva nesse ambiente, ou de qual que é o momento que ela perde a concentração. Através da tradução das ondas. Eu estou fazendo uma tradução de ondas através de eletroencefalograma para captar o estado de empatia das pessoas. Então, junto com o Saul e com a professora Lucília. E isso daí casa muito nesse estado de integrar as tecnologias, né? E não deixar de apenas por uma única função. Então, é muito interessante e, diante das coisas que eu já li, dá para reduzir custos, eu acredito, até foi uma pergunta do Saul, se quanto que custava isso, né? Numa realidade para o Brasil. Talvez a gente utilizando um único sensor de eletroencefalograma, a gente consiga captar aí o estado de concentração da pessoa, que hora que ela perdeu a concentração daquilo que ela estava imergida ali dentro, né? E linkar os objetivos, rateando aí, ou então tornando mais barato, né, a implementação da tecnologia, não sei. Fantástico, cara. Agradeço aí. É meu sonho, cara. Na verdade, você com Lucília apareceram aí com uma peça-chave no laboratório, porque a tendência, e eu quero muito que o laboratório vá para essa linha e tenha tecnologia e condições, é de medir não mais somente com formulários, é medir extraindo o sentimento, coletando a onda cerebral como você está fazendo. Na verdade, importantíssimo você entender que a gente vai precisar de você pelo menos até o dia que o laboratório acabar, dentro do laboratório, para nos ajudar nessas questões aí, cara. Eu aposto demais na ideia de coleta do cérebro, dados do cérebro, neurociência, blá, 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 e daqui a pouco até a gente vai ter que fazer contato com neurocientistas. Só um complemento nessa questão. Ô Ricardo. Oi. Para ter um delega para o Ricardo, que você vai para todos os testes de usuário a partir de agora, viu? Alguém faz a figurinha, por favor? Ô, Breno. Sim, pode falar. Se vocês fizerem um motim para o NTI me liberar mais horas, tudo bem. Aí complica. Não, aí é com o Saul, não é comigo. Alguém mais quer fazer algum comentário? Elton, você está aí, você e Paloma, agora que vocês estão interagindo mais com o grupo, né? O laboratório ele é meio ousado, eu acho que o resto do pessoal já está meio ciente das coisas loucas que a gente planeja, né? Mas se tá aí, tá? A gente é muito louco assim mesmo, viu? Vai chegar nesse ponto aí. Então tá aberto para vocês participarem, tá? Se quiserem. Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu queria já começar, de fato, fazer um encerramento, né? Já extrapolamos aqui 18 minutos planejado. E foi bom, pelo menos para mim está produtivo. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ô, Saul, Elton, diga sobre o artigo, eu mando para você? Ou você encaminha para o Alex? Tá bom, eu te mando no e-mail. Tá bom, pode ser que aí eu mando para todos que participaram e quiserem. A gente tem um grupo do WhatsApp lá do laboratório, eu boto lá. Beleza. Moçada, deixa eu compartilhar minha tela aqui, agora. Saul,
Posso fazer um Oi, último comentário? pode. Parabéns pela apresentação, foi muito bacana, viu? Mas o meu comentário é o seguinte, eu gravei tudo, então... Opa, deu um pico de luz aqui. Mas eu gravei tudo e assim que eu disponibilizar o link, eu mando para vocês, tá bom? Beleza. Moçada, Essa chuva chegou aí também, né? Uma chuva, isso? Ouro Preto, né? Não tem muito o que fazer. vamos lá. Muito bem. Olha só, eu queria que vocês olhassem minha tela aí, ó. Por favor. A gente está organizando essas apresentações, né? E tivemos aqui o Alex, que fez a apresentação. Nós temos aqui para o dia 10 o Breno, também já confirmado, correto, Breno? Semana que vem é você? Sexta que vem, dia 10. Exato. E aí joguei lá no grupo do laboratório, ninguém se inscreveu, ninguém quer, tá todo mundo com medo. Nossa, o Saúl tá lascando serviços demais. Mas vamos lá, moçada, o troço é rico para danar para a gente fazer isso. E se disponibilizem aí para poder apresentar, para a gente não deixar morrer isso daqui, tá? O Elton também pode ficar à vontade, Paloma. Não é só ensino, né? O Breno, por exemplo, não vai falar de ensino, vai falar de UX de uma forma mais ampla. Nós temos outros alunos que trabalham com outros temas, nós temos uma linha que está ficando bem forte de saúde no laboratório, tem indústria, o próprio Breno está na linha da indústria, Rafael. O que mais que a gente tem lá? É tanta coisa que eu já até esqueci. Ah, sim, temos ecologia também. Então, Ô Saúl, oi. eu vou querer colaborar com beleza? Vou pensar em que eu posso ser mais útil. Eu vou ver se tem algum artigo ou, de repente, um resumo de alguma coisa. Uma coisa que você lembra do Nandes, aquele cara do técnico de basquete, a gente teve uma reunião? Sim. Então, ele foi lá para os Estados Unidos, né, e tá lá no Utah, trabalhando. Tá tipo técnico auxiliar do Utah Jazz. E a gente está sempre em contato também, essa parte aí de mais fisiológica do cérebro, né? Ele estuda parte de cognição e ação, e ele está inovando lá, assim, bastante com os atletas. Ele tem mostrado, assim, que o treinamento ele tem umas ferramentas que ele utiliza para medir ondas cerebrais lá, que ele comprou, e aí esse treinamento melhora a capacidade do atleta no final, tal, e a gente continua aí interagindo, seria talvez interessante também. O outro aluno que falou aí mais dessa parte da fisiologia é do Debio? Não, fala. Falou Da Lucília, que você falou, não é a nossa Lucília, não, né? Não, é a Lucília é do departamento de jornalismo e ela é formada em designer. Ah, tá. O Ricardo é mestrando em ciência da computação. Ah, mas, pois é, de repente a gente chamar o Nandes também para participar com a gente, contar o que ele está fazendo lá nos Estados Unidos, né? Seria ótimo, viu, Elton? Ô, Saúl, também tem eu não sei se a Lucília toparia, tem um paper dela que foi aceito em Montreal, no Canadá, ele ia até para lá em maio, fazer a apresentação dele, e talvez ela possa colaborar aí também, apresentar para a gente nessa outra parte aí, mais do design, mais da expectativa dela, né, da ideia da pesquisa dela de pós-doutorado. Show. Tudo aberto, moçada. Seria ótimo também, Ricardo, se a Lucília pudesse falar um pouquinho para a gente, né? Eu conheço ela das conversas que tivemos, mas eu acho que seria legal mesmo ter uma visão geral das coisas que ela faz, até porque eu acho que é tudo em HC. Tanto é que eu fico na cola de vocês aí que tem que frequentar o IHC Brasil, porque é a cara de vocês aquilo lá. Sim. Por mais que a Lucília não seja da computação, lá tem psicóloga. Tem mais o que, Elton? Me ajuda aí. Tem psicóloga, tem, sei lá, tem letras. Só o pessoal de design mesmo que acabou dividindo, não participa muito do IHC, né? Mas tem pessoal de psicologia, de linguística, né? De computação.
Então, tem tudo a ver, né? E o laboratório, ele trabalha para os outros, ele não trabalha para a computação, ele trabalha para as outras áreas. Então, muito bem-vindo. As duas sugestões que vocês deram. Só botar em contato lá, a Lucila tem o contato dela, não precisa. Mas, de repente, dá um toque nela, Ricardo. Vou dar um toque. E Elton, conversa lá com o Nando, se ele puder, vai ser uma experiência sensacional. E a galera vai conhecer alguém que é famoso, ele é treinador do Utah, é basquete, não é isso? Basquete. Basquete, primeira divisão lá, não é? Primeira divisão. Olha aí, vocês vão ter contato com o treinador de time de primeira divisão da NBA, show de bola. Ele é técnico auxiliar, não é o head coach, não. Eu quero ir lá assistir o jogo. Pois é, vamos. Não pode viajar, Andréia, não pode viajar. Ah, esqueci. A André já tá querendo uns ingressos aí, ó. Eu quero ir para lá ver o jogo de basquete. Não, e foi bacana, né, Saul? Porque ele procurou a gente exatamente para que ele estava querendo desenvolver um dispositivo. Eu chamei o Saul, porque eu não entendo nada dessa parte de sensores e tal. Ele estava querendo desenvolver um dispositivo e ele acabou comprando aquele dispositivo lá do Uruguai. Eu lembro dele. Massa. Então tá bom, moçada, é isso. Manifestações, por favor, podem manifestar o interesse em apresentar. Ô, Ricardo, e querendo deixar você aí, delega para o Ricardo, né? Eu gostei muito daquela apresentação que você fez na disciplina de vestíveis, saca? Se quiser repeti-la aqui, vai ser massa demais, porque vai trazer essa ideia e o conceito da computação vestível lá em 2012 e o que é hoje. Foi muito boa aquela comparação que você fez. Então, se candidate aí em algum momento para apresentar para a gente. Com certeza vamos candidatar. Tá bom. Moçada, no mais é isso, até mais. Obrigado a todos pela participação. Vamos nos liberar agora. Uma coisa que eu estava falando com a Andréia, se não for ofensivo e ruim, né? Primeira coisa, o horário da apresentação, se ficou legal nesse horário. E segunda coisa, eu estava pensando em dar um incremento nesse Journal Club. Eu estava querendo fazer um Journal Club Pub. E aí cada um pega a sua bebida favorita. Eu vou tomar uma cerveja, uns vão tomar água, leite, suco, chasta, vodka, Andréia toma café, né? Mas vamos tentar fazer mais descontraído também, né? Aproveitando que é uma sexta-feira e que sexta a gente tem uma vontade imensa de relaxar, né? Pelo menos parece que não, mas eu estou trabalhando igual um louco nesse troço aí. Agora, Saul, falando de senso de presença, né, que o Alex falou aí, eu acho o Hangout falho nesse ponto. Eu vou sair dessa reunião com a sensação assim, de que eu não conhecia as pessoas né, por exemplo, o Ricardo, que falou aí, eu não sei quem é, o Alex que apresentou, não via o rosto dele, né? Esse tipo de coisa, acho que fica, você perde, né, a sensação de presença. Isso é importante porque nós conhecemos os rostos de todos, né? Então a gente acaba não tendo isso. Mas é um feedback interessante. Vamos testar o Zoom e eu vou fazer um desafio mais ousado aqui. Quero ver quem que vai assumir ele. Eu não posso, não. Eu quero fazer uma apresentação dessa em VR. Oi? Tá? Eu quero fazer uma apresentação dessa em realidade virtual. Para a gente ter esse senso de presença. Tem ferramenta. Quem quiser assumir o desafio aí, só marcar comigo que eu passo o caminho das pedras. O Breno, não? Ô, Breno, entrou na hora certa. Ué, minha internet morreu, voltou e eu já entrei no pior momento possível. Karma daquele jeito. Show, Breno. Ô, Breno, Eu até acho porque você vai defender em breve e nós vamos usar essa ferramenta na sua defesa. É tu mesmo, cara. A delegado. Oi, pera, acontece, acabei de chegar. Olha lá, a Paloma topou, o Brenão é top. Isso aí. Breno, você é o cara, velho. Eu caio 5 minutos da chamada e tô ferrado. Eu não sei o que acontece. Tá ótimo. Tá todo mundo... Breno, só para vocês entenderem... Novidade que tá todo mundo contra mim aqui. Nada de novo isso. E ninguém contra você. Tá todo Não, eu falei, tá todo mundo votando em você. Todo mundo é contra mim aqui. Ô, Breno, sua missão é configurar para a gente uma sala de realidade virtual para a gente fazer uma conferência dessa em realidade virtual, beleza? Eu vou te passar o caminho das pedras.
tá bom? Realidade virtual, quem trabalha é o Rafael. Sempre Tá, há, beleza? sempre há novas perspectivas. Contrata a startup do Rafael. Me tire dessa, Não. gente. Você já foi votado. Moçada, então é isso, tá? Obrigado a O todos. microfone está mutado, André. Obrigado. Eu não estou nem presente e sou votado aqui. O que está acontecendo, gente? Oi, André, pode falar. Não, é só mesmo na raça, viu, André? Não tem jeito. Isso. Nós não entendemos, eu pelo menos não entendi tudo, não, mas eu vi que é na raça e eu concordo. Tá bom. Então tá bom, gente. Muito obrigado, hein? Até sexta que vem. Esparrota aí entre os colegas quem gostou. Fala, nó, que massa, vamos continuar, tá? Não vamos deixar isso parar, não. Até mais. Bacana demais, Saul. Parabéns. Abraço, gente. Bom final de Bom final de semana. semana. Pra vocês Tchauzinho. também. Tchau, tchau. André, até daqui a pouco. Tem um trampo pra Até cacete. já. Tá.